E não é caro, é R$26. É emborrecimento programado. Olá, boa tarde. Vocês Boa entraram tarde. com o Flávio já fazendo uma recomendação de livro aí. Está começando mais uma vez o programa Filosofando, né? Com a apresentação de Flávio Pereira. Eu estou aqui na parte técnica e eu também ajudo o Flávio a comentar nas coisas que estão dentro da minha alçada ou que eu já tenha lido algo a respeito. A gente faz o possível para participar. Então, novamente lembrando, o programa Filosofando vai ao ar todas as sextas, a partir das 5h10, né? Hoje nós nos atrasamos 10 minutos, mas nós também vamos hoje até as 6h20, né? 10 minutos a mais. Então, fiquem ligados. Lembrando que o assunto que nós começamos na semana passada é a história da Igreja Cristã. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. Lembrando que os vídeos já estão no YouTube, né, gente? Então, vocês já podem acompanhar de lá. Nós terminamos semana passada em Irineu de Lyon. Isso, nós até falamos algo que estava além do material, nós trouxemos um material extra sobre o Irineu de Lyon, que ele foi uma figura importante, né? Isso. E nós também citamos lá um santo que foi assassinado sendo jogado aos leões, né? Vocês podem acompanhar o programa anterior. Sugiro, na verdade, que vocês acompanhem o programa anterior, né? Porque esse aqui é um complemento. Esse aqui, os próximos programas, eles são... Inácio de Antioquia, a gente falou, né? Também. Qual é o outro que falou? Malaquias? Não, Malaquias é o profeta. Não, Malaquias é outro. Mas deixa Inácio. Isso, foi o Inácio. A gente falou do Inácio, né? Então, nós falamos sobre a história dele, que foi uma pessoa que, como boa parte dos santos que teve na época, foi morta por se negar a aderir às crenças tradicionais, né? E não só cristãos. Se você ler a história de Pátia, tem até a história no YouTube de Pátia de Alexandria, ela foi morta por ciúmes, foi a primeira cientista, matemática, astrônoma, sim, inteligentíssima, belíssima, foi trucidada, morta, ela foi arrastada, né? Pelo bispo, como é que é o nome dele? Cirilo. Isso. E que muita gente ainda respeita, mas quem conhece a história sabe que ele não era uma coisa boa, não. Um abraço para Eduarda Fernandes Costa, que está lá nos acompanhando. Eduarda Fernandes Costa. Isso. Um abraço para ela. Então, vamos lá. Vamos ao assunto. Então, os polemistas, pastores do século II, que procuravam defender o cristianismo contra as heresias. E aí a gente vai comentar várias heresias, martinismo, pelagianismo e várias outras. Gnosticismo. Então, o Irineu de Lyon, demonstração da fé apostólica. O erro nunca se apresenta em toda a sua nua crueza, a fim de não ser descoberto. Antes veste elegantemente para que os incautos creiam que é mais verdadeiro do que é. Realmente, é bem assim mesmo, é hipocrisia, né? E mesmo, muitas vezes se disfarçando de pacifismo, de liberalismo. Isso é uma coisa bem atual, né? Não é só daquela época. Por que lutar contra a heresia? Que é aos olhos lembrando que isso aqui é o questionamento que é feito aos olhos dos cristãos da época, né? Da Igreja Católica, no caso, né? Isso, que era, não somos nós aqui que estamos falando, nós estamos falando que eles defendiam, né? Eles acreditavam porque isso aqui é o que os católicos da época acreditavam, porque eles tinham que, na época, lutar contra a heresia, né? Porque hoje está vendo um movimento oposto, hoje está vendo um movimento contra o cristianismo em geral, né? Não só contra o catolicismo, mas contra o evangelismo e outros ramos, inclusive o espiritismo. Inclusive, outro livro muito bom, e tu vai gostar, é A Verdadeira História de Mao Zedong. Também é em torno de R$26 também, não é caro. Então, por que lutar contra a heresia? Se os gnósticos tivessem vencido, os cristãos teriam abandonado
sua inestimável herança do judaísmo. A gente lembra que tudo começou com o judaísmo. Né? A robusta mensagem do cristianismo para todos os homens, e de Moisés no judaísmo, né, teria se reduzido a uma discussão de poucos. E Cristo não seria mais o modelo humano a seguir, segundo Adão. Estaríamos... Aqui é o dele e ele considera Cristo o segundo Adão. Eu, pessoalmente, discordo, e acho que o Haller também. Mas é a concepção do Inácio, estaríamos perdidos se o mundo dos deuses, misteriosas religiões. E a outra coisa que está aparecendo hoje em dia, né? Eles estão misturando neopaganismo com misticismo. Isso aí a gente já comentou, numa grande ordem espiritual. Um abraço para o Otávio Pereira. Otávio Pereira, um abraço. Continuando, vamos lá. A preocupação é... O que ele diz ali no final, que eu não consegui ler? O credo apostólico, o credo de Irineu. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa aí é a mesma que a gente aprendeu na igreja. Isso. Né? A famosa Jesus oração Cristo é o único Filho. E aí eu pessoalmente, nós também somos Deus, né? Ele para nós é o primeiro filho. O que fez aí? Voltamos. Não, já estamos voltando. Ele voltou para trás sem querer. Aqui. Tá. O Espírito Santo, aí a questão da Trindade, que é outra coisa discutida. Tu tá passando adiante. Aquele que a gente leu era só o creio, né? Só a oração creio em Deus Pai. Que é a oração... Não, pode comentar, só que essa parte aqui é a parte mais nova. Eu, pessoalmente, até os 13 aceitava, depois eu saí fora. Porque não existe ressurreição da carne, existe ressurreição espiritual da alma, não do corpo. Alguns ainda creem na ressurreição do corpo, né? Então, por isso, para mim, é discordância essa parte aí. Então, os necromantes acreditam na ressurreição do corpo também. Não, na verdade, quem acredita são os que mumificam. Inclusive, o corpo do Lenin lá está embalsamado. Os papas mesmo, os corpos estão embalsamados. Então, eles acreditam, né? Sim, era muito comum, principalmente no Antigo Egito, né? No Antigo Egito. Entre os astecas maias também tinha mumificação. Sim. A mumificação, eles usavam substâncias específicas para conservar o corpo da época, né? Mas tu sabe que pela biologia não tem como ressuscitar um corpo morto, né? Olha, o que eu sei é que da minha área a gente defende que tudo se transforma, né? Então mesmo um corpo quando ele... Volta pro mineral, né? Quando um corpo de carne ele fica sem vida, por mais que ele se decomponha, a energia gerada por aquele corpo, ela volta para o universo de alguma forma. É universal, né? Todos os animais têm. Beleza. Começa desde lá dos poríferos, das estrelas do mar. Todos eles já têm uma forma de sistema nervoso. O próprio polvo já tem um sistema nervoso, né? Rudimentar, mas tem. Sim, sim. O que é bem interessante, né? Essa questão. Então, esses aí são sucessores dos apóstolos. Então, a primeira igreja era a igreja apostólica, os cristãos primitivos. Aqueles que foram mortos, né? Massacrados, mortos. Sim. E os discípulos desses eram os episcopos, né?
Vem do grego, episcopai, né? Isso. Vamos passar. Epi por cima. Interessante. A etimologia, né? O cânon do Novo Testamento. Aí entre os 4 que foram escolhidos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os Atos Apóstolos, escritos de Paulo, até chegar ao Apocalipse, né? Para o judeu, não. Para o judeu é só o Pentateuco hebraico, da Torá, né? Do Moisés. E também os profetas e outros, né, que vieram também lá do Antigo Testamento. A verificação histórica da sua autoria, a influência apostólica, a consciência universal da Igreja dirigida pelo Espírito Santo. Aí é um negócio interessante de se conversar, porque no início tinha a Septuaginta, que era em grego, que era dos 70, depois Jerônimo traduziu para o latim, a Vulgata, até depois vir para o alemão, inglês, até chegar no português. Então, alguns dizem que o Espírito Santo era no plural até. Falava os Espíritos de Deus, os Espíritos de luz. E quando ao traduzir, Espíritos Santos traduziram por Espírito Santo no singular. Então, é uma interpretação se faz. E para quem acredita na Trindade, é como se fosse uma das 3 divisões da divindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Uhum. Ô Flávio, eu vou só pedir para te dar uma saidinha e entrar novamente aí, que o teu rosto ele está bugado, provavelmente pela internet. No que tu sair, que tu entrar, ele volta ao normal. Como assim bugado? Ele tirou o foco. Então sugiro que tu saia e volte naquele mesmo link que eu te enviei. Enquanto isso, eu vou lendo essa parte aqui e depois tu só comenta. Então tu Mas só eu tô vendo normal. Tá normal? É só pra ti, que tá normal. Daí só faz isso. Câmera, fecha, abre de novo. Isso, só fecha, abre de novo que tu já resolve. Lembrando que o Flávio, ele deu uma saída, ele já vai voltar logo em seguida. Para quem está chegando agora, o programa... Isso, agora resolveu. O Flávio já está ali. Para quem está chegando agora, o programa ele hoje é sobre a história da Igreja Cristã, né? A segunda parte. Nós já falamos a primeira parte... Nós falamos a primeira parte semana passada, né? Lembrando que o dia semana passada ele foi no sábado, né? Porque nós tivemos probleminha na sexta, mas o nosso horário, ele é sempre às 5h10 da tarde, né, de segunda, toda sexta. E o assunto que nós estamos lidando no momento é a história da Igreja Cristã, né? Então, vamos lá. Aí começa os Marcião, o primeiro lá ficou embaixo do ao vivo lá. O primeiro lá tu pode ler. Ah, tá. O primeiro é Clemente de Roma, mais ou menos 100 depois de Cristo. Tá. E ali diz, o livro Os Profetas e Apóstolos, profetas contrapontam os apóstolos do Novo Testamento, os profetas do Antigo Testamento contrapondo os apóstolos do Novo Testamento. Então tá. Não é o Clemente de Alexandria, é o Clemente de Roma. Isso. O segundo é o Marcião, 140 depois de Cristo. O primeiro a definir um livro para a igreja, mas por causa do seu entendimento errado do Antigo Testamento e dos judeus, ele editou as cartas dos apóstolos, inclusive de Paulo, preocupando-se em retirar os elementos judaizantes, né? Então, o Marcião, ele basicamente iniciou um processo de tentar esvaziar o judaísmo e tentar desvincular o cristianismo do judaísmo. Só que a gente sabe que eles têm relação, né? Sim. Só que ele provavelmente achava que, por algum preconceito dele, ele achava que tinha que tirar qualquer referência ao judaísmo e deixar só o cristianismo mesmo, né? Então, só que... Na verdade, o cristianismo veio do judaísmo e depois se tornou uma religião independente. Exatamente. Só que é aí que eu... A questão da
da circuncisão, que é para o judeu, para o cristão não, né? Então aí começou a haver as divergências. A famosa disputa de Paulo com Pedro, né? Disputa no bom sentido, né? E temos ali também os principais bispos e pais, 170 depois de Cristo, cânon muratório, alistava os 4 evangelhos, Atos e os demais livros contidos no Novo Testamento, com exceção de Hebreus, Tiago e Pedro. Tiago e 1º e 2º Pedro, na verdade, né? Os dois. Isso. Mas acrescentava a sabedoria de Salomão. Atanásio, esse eu acho que foi Papa, não foi? Esse aí é famoso, né? Eu sei que teve um Atanásio Santo Atanásio, né? Eu acho que é o Atanásio de Alexandria esse. Vamos ver de qual é o nascimento do Atanásio. Porque tem um Atanásio que ele foi importantíssimo para a história da Igreja Católica, que foi o Atanásio de Alexandria. Eu acho que é o Atanásio de Alexandria mesmo. O Atanásio de Alexandria, ele nasceu no ano 328. Então, sim, isso aí foi o Atanásio de Alexandria. E lembrando que o Atanásio de Alexandria, ele é um dos doutores da igreja, né? Uhum. Então, é uma figura, para quem não sabe, os doutores da igreja, eles são... É um título que é dado a indivíduos de reconhecida importância. Os doutores da igreja é um título que é dado por uma variedade de igrejas cristãs a indivíduos de reconhecida importância, particularmente nos campos da teologia e doutrina católica, né? Então, são figuras que elas têm bastante importância para a história da igreja católica, né? E o Atanásio é uma delas, né? Hipona, temos Agostinho de Hipona. Sim, a Licita, né? Concílio, Hipona e Cartago. Cartago é o cara aquele que era o general Dário, né? Se não me engano, era de Cartago. Ele definiu o cânon do Novo Testamento e assim consolidou na igreja ao longo dos séculos. Então a gente vê que são pessoas que elas... Não é à toa que o Atanásio ele é considerado um doutor da igreja, né? Ele fez uma das primeiras relações, né? Aqui que eles escolheram os 4 evangelhos canônicos, né? Sim. Lembrando que o Agostinho também era um doutor da igreja, tá? Santo Agostinho. O São Gregório, o Grande, ele também era um doutor da igreja. Gregório Grande também foi papa. Isso. São Jerônimo foi um doutor da igreja. E o Tomás de Aquino também. O Santo Agostinho, o que ele fez? A teoria da graça, guerra e justiça, predestinação e do pecado original, a cidade de Deus e confissões, defesa do trinitarismo, incorporação de conceitos do neoplatonismo e do estoicismo ao cristianismo, né? Isso estava bastante. E o Atanásio, esse que nós citamos aqui, qual foi o que ele fez? Ele foi o maior adversário do arianismo na era patrística e ele dissertou sobre a teologia sobre a Trindade. O Ário que começou a dividir a Trindade. Isso. E tem diversos outros doutores da igreja, né? Mas teve um Marcião que discordou também, por isso que eu acho estranho aqui, como é que ele está aqui entre os... Será que tinha 2 Marcião? O Marcião, deixa eu ver aqui. Vou ver aqui qual seria esse Marcião. Lembrando que, como faz parte da história da igreja, a gente tem uns... Eu acho que esse foi o Marcião de Sinope. Esse aí. Tá, então tem 2. Esse aí, ele foi o Marcião de Sinope. Eu acho que foi ele porque Marcião de Sinope, ele é de 85 a 160. Ele foi um dos mais proeminentes heresiarcas durante o cristianismo primitivo. A sua teologia, chamada marcionismo, propunha 2 deuses distintos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Ela foi denunciada pelos pais da igreja e ele foi excomungado. Curiosamente, essa separação será posteriormente adotada pela igreja, utilizada a partir de Tertuliano, assim como a sua rejeição de muitos livros que seus contemporâneos consideravam como parte das escrituras, mostrou à igreja antiga a urgência do desenvolvimento de um cânon bíblico. Então, basicamente era tudo uma bagunça, né? Os gnósticos chamavam o demiurgo o Javé, né? Por isso, e o marcionismo provavelmente era gnóstico nesse ponto. Não esse aqui, o outro marcião, né? Basicamente era tudo uma bagunça,
e a partir do Marcião e de outras figuras, justamente para evitar que surgisse essas versões de separar em vários deuses, essas coisas, depois tiveram-se a ideia de criar o cânon bíblico, né? Então, o que eles discutem era um Deus único, como está no Antigo Testamento, ou era um Deus triuno, eram 3 deuses. A discussão era essa aí. Uns diziam que eram 3 deuses, outros... Já o Marcião, o Marcião dizia que eram 2 deuses, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Isso. Né? É interessante. Se tu pegar ao pé da letra, o Jeová não parece um Deus, se tu pegar o pé da letra. Porque ele manda destruir, ele manda passar por cima, ele manda matar animais. Então mas isso se vê ao pé da letra, né? Tu tem que ver mais profundo. Inclusive é interessante a gente trazer esses nomes aqui, porque querendo ou não faz parte da história, né? Lembrando que os hebreus, quando eles saíram do Egito, eles acreditavam em vários deuses, porque eles viveram entre os egípcios 400 anos, né? Até eles se acostumar com a ideia do Deus único foi bem custoso. Sim. E de repente o Deus único é dividido em 3 também Sim, e daí aparece outro que divide em 2, do Antigo e do Novo Testamento, e isso levou a surgir um cânon bíblico, né? Se criar um cânon bíblico. E os dogmas em geral, né? Se Maria era virgem, se não é, se Jesus teve outros irmãos, e teve mesmo, né? Tá lá no Novo Testamento. Então, uma série de coisas que... Agora, tu falou o Agostinho ali, se tu analisar o que Adão tem a ver com nós, né? Até porque ele não acreditava na reencarnação. Então o que tem a ver o pecado de Adão com o pecado de alguém 200 anos depois, 500 anos depois, 1000 anos depois? Sim. O dogma em si, ele não tem muita lógica, né? O dogma sempre é algo problemático, né? Discutível. Então, por isso que eu gosto muito mais do conceito de crença, algo individual nosso, né? Algo que a gente sente, a gente que acredita. Eu gosto mais do que... Porque quando crença no sentido de ciência, né? Ciência. Porque não no sentido de apenas acreditar, né? Porque quando se fala em dogma, doutrina, muitas vezes para mim soa a ideia de imposição, e eu não gosto de imposição. Então, eu concordo com você. Eu prefiro que as coisas sigam... Eu tenho a minha crença em Deus, o Flávio também acredita em Deus, mas ele é mais na área do espiritismo, né? Então cada um vai para o que acha melhor. Esse negócio de imposição nunca é legal. Inclusive já comentei aqui do livre pensamento. Inclusive já comentei isso em todas as áreas, tanto na área da política, da religião, todas as áreas. Sim. Inclusive já comentei aqui várias vezes que muitas pessoas questionavam se eu realmente era católico, né? Porque eu questionava algumas práticas da igreja. Eu sou católico, só que só por eu ser católico não significa que eu tenho que concordar com tudo, né, que foi feito. Porque o Deus Spinoza e Leibniz é um Deus mais natural, né? Bem diferente do Deus imposto, dogmático. Continuando aqui, vamos lá. Lembrando que esse slide de Felipe Neves, tá? E tá no SlideShare. A perseguição. Daí... Então, a famosa figura os romanos, Coliseu, né? A esposa do próprio Pilatos, se não me engano, morreu também trucidada pelos leões. Era Flávia, né? Eu não lembro qual é o nome da esposa. A outra também, do general, como era o nome da... A Maria de Cusa também morreu trucidada pelos leões. Cusa era um general romano. Geralmente as mulheres se convertiam, né? Os homens nem sempre. Domiciano. Aqui, né? Aqui tem a história da perseguição. Ela começou com Nero. Depois foi Domiciano, Trajano, né? Marco Aurélio. O Sétimo Severo. O Décio e o Diocleciano, né? Décio e Diocleciano. Todos eles, se vocês pesquisarem a história dos imperadores romanos, são nomes que vocês vão encontrar lá, né? Entre os líderes. A maior parte da perseguição veio por Roma, né? Então começou com Nero, né? Então... Mas antes do Nero, o Tibério já perseguia também. Sim. Já... O Tibério na época de Jesus, Sim, já...
Já assisti muito. O Marco Aurélio era o mais inteligente deles, porque tem até um estudo interessante, a filosofia de Marco Aurélio. Ele foi um dos mais, além de líder, ele era meio filósofo também. Sim. O Nero todo mundo conhece, né? Eu acho que é o nome mais conhecido. Colocou fogo em Roma, matou a mãe e matou também o Sêneca, que era o preceptor dele. Sim. As figuras aqui que eu acho que elas são menos conhecidas são o Trajano, o Sétimo Severo. E o Décio. E o Diocleciano também, ele não é tão conhecido assim. Mas Nero, Domiciano é um pouco conhecido, Marco Aurélio também. Mas são todas figuras que quem tem interesse em história da Roma Antiga, são figuras que eu recomendo que vocês estudem. O Diocleciano, se não me engano, é um pouco antes do cara que transformou o cristianismo em catolicismo. Se não tô... Bom, nós vamos ver nos próximos slides ali. Vamos pro próximo. Nero, né? Tá, fogo em Roma. Isso. Ainda quis atribuir a culpa aos cristãos, né? Sim. Que as imagens dele, né? Você já deve ter visto algumas estátuas dele em livros, né? Esse aí é qual? Esse Trajano? aqui é o segundo. Esse aqui é o Marco Aurélio. Esse é o Marco Aurélio, o outro é o Trajano. Então. Isso. O primeiro foi o Nero, o segundo foi o Domiciano, o terceiro o Trajano, esse aqui é o Marco Aurélio. Marcos Aurelius. Esse aqui é o Sétimo Severo. Sétimo Severo. O Décio, né? Décio. Visual clássico. Aí todo mundo... contra o outro lá. O Décio. Vamos ver aqui. Contra o Dário, se não me engano, foi esse aí que lutou. E o Diocleciano. Esse aqui foi o imperador romano, eu acho que é Caio Mécio V Trajano Décio. Então, todos eram augustos, né? Eles iam somando o sobrenome. Começou com Júlio César, né? E foi indo. E lembrando que são de períodos diferentes, tá? Da história da Roma. Por exemplo, o Nero, ele é da dinastia Júlio-Claudiana, de 27 a.C. e 68 depois de Cristo. Júlio César é Cláudius. Isso. O Trajano foi da dinastia Antonina, dinastia Nervo-Antonina, né? Isso foi em 96 a 192 ano, tá? Depois de Cristo, tá? Marco Aurélio também foi desse período, foi um dos antoninos. O Sétimo Severo, ele foi da dinastia Severa, né? Que o nome já diz, né? Ele que deu o nome à dinastia Severa. E isso foi em 193 a 217 depois de Cristo. E o Décio foi da crise do terceiro século, que pegou entre 235 e 284. E o Diocleciano, ele foi da época da tetrarquia e dinastia constantiniana, né? Então, um pouquinho antes de Constantino. Né? Isso, que foi da tetrarquia, né? Foi dessa época. Então, significa, se vocês pegarem a história dos imperadores romanos e definir por períodos, vai ver que durante boa parte da história de Roma houve perseguição aos cristãos, né? Quem gosta de Roma tem os 12 Césares de Suetônio, para quem gosta da história de Roma. Ele escreveu sobre todos eles. E esse aqui é o Diocleciano, né? Diocleciano. Quem eram os confessores? O que ficou estabelecido no Sino de Cartago em relação à questão da restauração dos caídos. Aí começou aquelas discussões, né? A natureza de Deus, todas essas coisas.
O que dessa ordenou? Todos deveriam ter um certificado com prova de sacrifício diante dos deuses e queima de incenso diante da estátua do imperador. Aqueles que não tivessem, não teriam certificado, seriam torturados. Aí foi uma parte bem cruel mesmo. Sim. E muitas vezes a gente... É interessante estar falando isso porque são detalhes interessantes da história que a gente não vê nas aulas de história, né? Até eu nem culpo a aula em si, porque tem muita coisa de história, não tem como tu falar em 3 anos de aula de história, né? Mas é algo que sempre vale a pena pesquisar, a história desses imperadores, né? Os confessores, né, respondendo a pergunta. Foram torturados por não sacrificar diante dos deuses e não queimar incenso diante da estátua de César. Muitos terminaram no martírio, mas os que sobreviveram foram chamados de confessores. Os confessores tornaram uma nova dignidade da igreja, fazendo mais autoridade do que alguns outros, né? Então eles tinham certa autoridade, né, na igreja, né? Em parte devido, provavelmente por conta dessa experiência, né? Eles sobreviveram, né? Sobreviveram ao que foram submetidos, e como eles sobreviveram, eles acabaram adquirindo certa autoridade ali entre as pessoas, né? Caídos. Alguns sucumbiram diante da perseguição. Os caídos tinham graus diferentes. Alguns conseguiram certificado sem sacrificar, outros conseguiram mediante sacrifício. Diante do prestígio dos confessores, alguns pensavam que eles tinham autoridade para restaurar a comunhão da igreja, os caídos. O que fazer com os caídos? Alguns deixaram que os caídos fossem admitidos imediatamente, baseados no seu arrependimento. Um sínodo de reunião dos bispos foi convocado por Cipriano de Cartago. Cartago é lá no norte da África. Aqueles que haviam comprado e obtido certificados tendiam a ser admitidos à comunhão imediatamente se mostrasse arrependimento. Os que tinham sacrificado só seriam admitidos no seu leito de morte. Os que haviam sacrificado, não se arrependessem, não seriam admitidos jamais. Os membros do clero que haviam sacrificado... Aqui o autor do texto, eu acho que ele cortou essa parte sem querer. Ali ele copiou e colou, né? Então, Cipriano de Cartago queria que a igreja estivesse de acordo com tudo. Por isso disse, sabendo que a igreja é o corpo do Cristo, que fora da igreja não há salvação, lembrando que no Espiritismo a gente fala em fora da caridade não há salvação. Pode não ter igreja, mas fazer o bem. O importante é fazer o bem, fazer a caridade. Os que havia tido uma divisão da igreja por causa dos confessores, Cipriano luta para manter a unidade da igreja, através desse sínodo, reunião de bispos. Isso, é porque com os confessores teve aquela divisão e o Cipriano ele trabalhou para manter a unidade da igreja. Para não permitir que houvesse essa divisão entre os cristãos, né? Apesar do sínodo, ainda houveram controvérsias, a controvérsia ariana e várias outras, e a questão dos que pecavam depois do seu batismo dividiu a igreja ocidental. Depois dividiam ocidental e oriental. Diante das diversas ações com os caídos, surgiu todo o sistema penitencial, as penitências. Aí tem o Clemente de Alexandria, temos outros também, né? Édito de Tolerância, 311 d.C. Em seu leito de morte, Galério consegue perdão aos cristãos em troca deles orarem para seu Deus e abençoar Roma. Esse aí já começa a mudar, né? Aí é só um teste, né? E os 4 períodos a gente já citou, né? A gente citou boa parte dos períodos. Aqui, novamente, é só uma leitura base. Constantino, aí vai contar a história do Cristiano. Quarto século, oficialização. Então, 300 e poucos que começa o catolicismo, provavelmente.
Este homem dividiu a história do cristianismo. Aí é Constantino, né? Isso. Ó, nariz aquileu, nariz de águia. A fisiognomia é um negócio interessante quando estuda o formato do rosto. Uhum. Ali onde ele teria visto sob o signo vencerás e roca o signo vinces. Batalha da Constantino Ponte, contra né? Magêncio. Essa é a Batalha da Ponte, né? É. E roca o signo vinces, sob o signo vencerás. Então a cruz, visão autêntica ou oportunismo político. Então Dele, um questionamento. Né? Ele o viu alguma coisa ou ele usou, ou ele inventou essa história? Sim, o que podia muito bem, não seria surpresa se fosse um oportunismo político, porque os imperadores romanos ou imperadores da história, eles sempre eram oportunistas, né? Eles sempre procuraram achar onde é que eles podiam se dar melhor, né? Sim. Lembrando que nessa fase o Império Romano estava começando a entrar em decadência, né? Com a invasão dos povos bárbaros. Uhum. Foram em torno de 100 anos, né? Foi. Até Roma terminar. Os bárbaros, vikings, isso. Diversos grupos. Constantino vence assim o Império Romano. Assume, né, o Império Romano. E assume o Império Romano. Aí é o arco do Constantino, né? Uhum. Temos o arco de Tito, temos o arco de Constantino. Ali não dá para ler. Não, mesmo se desse, não teria como, porque está em latim. César Flávio Constantino, imperador. Maior, piedoso, abençoado Augusto, porque ele, inspirado pela divindade, aí ele já começa a dizer que Deus que deu a visão para ele. E pelas grandezas de sua mente, foi lançado a partir do contra o tirano e todos seus partidários, enquanto seu exército venceu somente pela força das armas. O Senado do povo de Roma tem dedicado este arco e decorado com triunfo. Tá. É o que está escrito lá. O que está escrito lá, naquela imagem, é isso aqui. Imperador César Flávio Constantino, maior, piedoso, abençoado Augusto, porque ele, inspirado pela divindade e pela grandeza de sua mente, foi lançado a partir do contra o tirano e todos os seus partidários, enquanto o seu exército e venceu somente pela força das armas. O Senado e povo de Roma têm dedicado este arco a você, decorado com triunfos. Então, foi o próprio Constantino lá, né? Foi dedicado a ele, né? Eu não sei se foi ele mesmo que escreveu ou se foi alguém que dedicou a ele. Eu não duvidaria se foi ele que mandou alguém escrever isso. Tá? Então, a gente sempre fica com o pé atrás, né, nessas questões. Então, vamos lá. E é interessante essa repetição na história, né? Porque os faraós se achavam filho dos deuses. O César se achava filho dos deuses. Alexandre o Grande também. E os Luís de França também. Todos se achavam filhos dos deuses. Sim. Aí aqui é a extensão da cristandade em 300 depois de Cristo. Ah, tá aí. Quando começa a atingir até a Península Ibérica, norte da África. Isso. Ali onde está cantado ali. Em verde é maioria cristã. Em roxo é a minoria cristã. Em laranja é poucos cristãos, né? Então... Naquela época, né? Isso, naquela época. Hoje isso a gente pega Espanha e Portugal, onde mais tem cristão católico. Isso em 300 depois de Cristo, ou seja, no ano 300. Sim. 280, mais ou menos. Isso. 15% da população mundial. Porque aí eles não conheciam nem a África, não conheciam muito, nem sabiam que existia América. Sim. Quando muito o Japão, a China, e olha lá. As Índias que eles chamavam. A Índia provavelmente eles conheciam. Sim. A legalização do cristianismo. A Pérsia e o Irã.
Em 313, o agora imperador Constantino legaliza o cristianismo do Império através da promulgação do Édito de Milão, na Itália. Agora o cristianismo é mais uma religião aceita no Império. É que eles viram que não dava jeito, né? Quanto mais eles tentavam repreender, mais surgia. Então eles, em dado momento, eles legalizaram. Eles se indignavam que eles matavam e os cristãos morriam cantando e abençoando e louvando a Deus. Uns até... Quem deve ter irritado muito os romanos foram as pessoas que... Muitas das pessoas que são canonizadas hoje em dia, né? Porque a maioria deles era morto, torturado... Era morto, torturado e acabava sendo Marte depois, né? Sim. Então, é interessante, né? A gente vê a história de Santa Luzia, essas figuras todas. Pode ler aí, Flávio. Constantino não oficializou o cristianismo, ele apenas legalizou. O Teodósio, na verdade, foi o que, em 381, quem oficializa a religião cristã. Assim como, aí que eles chamam católicos, né, que é universal. Assim como a oficialização passa a ser a única religião permitida no Império e as demais passam a ser perseguidas. Constantino era uma religião a mais, e com Teodósio passa a ser a religião principal e única, né? Aí acabam com o politeísmo. O Teodósio I, né? Lembrando, né? Então, Teodósio I. Quem tem interesse, procure pelo Teodósio I. Esse aí que a esposa era Teodora, acho que era, né? Eu não lembro, eu vou dar uma olhada. Dar uma pesquisada aqui. Teodósio I. União Igreja e Estado. A igreja antes era perseguida, passou a ser popular. A igreja cristã passa a ser a dos ricos e poderosos. Que até ali era só do povo e dos escravos, né? Sim. E aí que começou parte dos problemas, né? Penso eu. Porque a igreja ela deixou de ser, a partir do momento que ela começou a atender, a partir do momento que ela começou a atender os interesses dos ricos, ela abriu brechas para que surgissem pessoas mal intencionadas, né? Que usam o nome de Deus para fazer o mal, né? E a prova disso é que posteriormente teve inclusive papas, né, que se diziam cristãos, né? Mesmo papas mesmo que se diziam cristãos e depois se mostravam que não era isso, né? Na sua conduta, né? Isso. O Teodósio, as consortes dele foram Hélia, Flácila e Gala. Flávia então, Gala. Outro, então. Hélia, Flácila e Flávia Gala. Tá. Pode passar o outro. Uhum. Isso. A União Igreja e Estado. Da origem à igreja, a era constantiniana. A religião do imperador passa a ser a religião do povo. Esse tipo de imposição da religião, ali ficou... Esse tipo de imposição da religião só será interrompido em 1791, com a primeira emenda que diz que o Estado não pode mais interferir na religião do povo. Ah, tá. Aí Estados Unidos já, né? Isso. A preparação do dia do... Separação, né? Dia separação... dia do sol. Isso, esse aí é outro problema. Porque a gente sabe que tem pelo menos 3 igrejas evangélicas que cultuam o sábado, né? São sabatistas. E aí eles começaram a adotar o domingo como o dia do sol. E realmente, em inglês é Sunday, né? Dia do sol. O domingo passa a ser o dia do descanso e do culto. Até ali era sábado, até para o judeu, né? Antes de 312, a igreja se reunia no domingo, mas o domingo continuava sendo um dia de trabalho normal. Por isso os cristãos se reuniam de madrugada antes do trabalho. Na época não tinha férias, né? Não tinha descanso no final de semana. Trabalha mais de 18 horas por dia, trabalhava. Sim. O subsídio da igreja pelo Estado. O Estado passa a bancar a igreja. O dízimo vai para o Estado, que repassa para a igreja. O líder da igreja passa a ser um funcionário público. Aí já começam os problemas também.
o subsídio da igreja pelo Estado. Começa com as construções de pomposas basílicas, aí começam as construções das catedrais góticas, né? Para os ricos e poderosos pudessem entrar e cultuar. Afinal, o imperador e os poderosos não poderiam ir a um lugar qualquer ou uma casa de qualquer um. Então foi daí que surgiram, né, as basílicas, né? Aquelas grandes igrejas bonitas que a gente vê em fotos e tudo mais, elas foram criadas como uma maneira de segregação social, né? Ou seja, para os ricos entrarem, porque eles não podiam dividir a sua crença ou ir no mesmo lugar que as pessoas pobres, né? Então, construir essas basílicas só para as pessoas ricas poderem Os primeiros cristãos eram as sinagogas e nas casas também, né? E depois nas catacumbas também, quando eles tinham que se esconder. Basílica do Santo Sepulcro, aí começaram a fazer, né? Anunciação, Santo Sepulcro, Natividade em Belém, essa aí já é em Jerusalém. Alteração da liturgia do culto. E se tu pesquisar a fundo, o Jung foi um que pesquisou bastante a questão da missa, do ritual, tem muita coisa pagã no ritual católico. A liturgia precisava de uma reformulação. Imperadores poderosos não poderiam ficar ouvindo cânticos entoados por pessoas não profissionais e desafinadas. Provavelmente foi aí que começou... Canto gregoriano, toda aquela coisa. Isso. Foi aí que deve ter começado isso, né? Eu, particularmente, acho muito bonito o canto gregoriano. Sim, era isso que eu ia comentar. Eu acho muito legal o canto gregoriano. Tem, inclusive, uma banda que eu recomendo para todo mundo aí, chamada Gregorian. Eles fazem covers, é uma banda de New Age, eles fazem covers de músicas de rock, pop, tradicional, com coro gregoriano, né? Coro gregoriano, é bem legal. Uma banda que eu gosto também, que ela muda a formação dela de tempos em tempos, é a banda Libera, que é uma banda feita por crianças, né? Por meninos. De tempos em tempos eles vão mudando a composição e todos eles cantam, né? É tipo um coral, né? Um coral profissional. Bem legal. Tu quer ver uma coisa que a igreja fazia que hoje seria considerado uma tortura? Eles castravam as crianças para ficar com a voz fina para cantar na igreja. Sim. Então, a liturgia passa a necessidade de grandes cantores e músicos contratados pelo Estado. A igreja para de cantar até a reforma, pois quem cantava eram os coristas. Hoje em dia, quem vai na igreja católica sabe que, além de nós termos pessoas que muitas vezes elas vão até lá, com instrumentos e tudo mais, nas capelas tem muitas pessoas que puxam canto, né? Então, o próprio povo, muitas vezes, puxa o canto, né? Então... Isso é uma coisa que não é tão... Já tinha... Nos celtas a gente já vê os aedos, né? E no sul da França também. Quem assiste às confissões de fé passa a ser o imperador. Interferência estatal nas decisões teológicas. O que os imperadores decidiram era a lei. Ou seja, se eles queriam ser perdoado, quem tinha que perdoar era o imperador. Então, não tinha esse negócio de um padre, um clérigo perdoar, abençoar. E até essa época não existia papa ainda, né? Para quem disse que o primeiro papa foi Pedro, é uma das mentiras da igreja, né? Até essa época aí não existia papa. Por que tudo isso... Querido, quando Constantino assume o Império Romano, nasce também a Igreja Católica Imperial. O que é interessante sobre a questão de Papa, o Pedro ele é considerado o primeiro Papa, mas ele não atuava como o Papa tradicional, com aquele ritual, aquelas roupas e tudo mais. Eles chamam ele de primeiro, porque ele foi uma das primeiras pessoas de importância da autoridade dela. Isso. Só que ele mesmo, não existia o termo Papa na época dele, né? Sim. Então, posteriormente que as pessoas dizem que ele foi o primeiro Papa, mas na época do Pedro ele não era chamado de Papa, nem existia o termo Papa, né? Isso foi surgido só depois, né? A partir dele, né? Depois dele que surgiu, né? Igreja Católica Imperial. Isso. Lembrando que católicos é universal, né? Seria Igreja Universal Imperial. Isso.
Por isso que tem até alguns pesquisadores que dizem que o catolicismo é uma religião e o cristianismo é outra, por causa dessa confusão aí. Porque ela ficou muito distante do que pregava Jesus, né? Quanto aos futuros problemas, a igreja estava encantada com o que estava acontecendo. Durante 300 anos... Os cristãos foram perseguidos, se reuniram em casas, cemitérios, mas agora eram aceitos e abençoados entre aspas, com os recursos do Império. De fato, muitos teólogos começaram a pensar que já se tratava da consumação do reino de Deus na Terra. Eles achavam que era o que estava predito lá por João Evangelista. Né? Exatamente. Por isso que é dito, cega quanto aos futuros problemas. Porque quem realmente era cristão sabia que a coisa não estava certa. Não era assim que a coisa funcionava. Como é que tu vai ter realmente... Como é que vai ser consumado o reino de Deus num lugar que ainda assim tu tinha ditaduras, tu tinha repressão, tu tinha mortes, guerras, assassinatos, né? Por isso que diz, cega quanto aos futuros problemas. Muitos desses teólogos provavelmente começaram a ganhar algum benefício dos impérios, dos líderes políticos da época, e passaram a achar que essa era a consumação de Deus na Terra. Mas a gente sabe que não é, né? Então... Porque os imperadores eram falhos também, né? E tinha assassinato, tinha envenenamento, tinha... Assim como aconteceu com alguns papas também, né? Que a gente já estudou. Então, a fuga do mundo... Aqui é o surgimento do monasticismo. Os monges. Então, fugindo... Fuga do mundanismo da igreja, né? Fuga do mundanismo. Isso mais procurados... E o isolamento radical, né? Isolamento radical. Eu penso que os primeiros monges eles estavam desacreditados, né? Com essas pessoas que acreditavam que o reino de Deus já estava na Terra, e eles tiveram essa fuga, né? Eles foram para algum lugar para refletir sobre o que se passava. Já na época de Jesus, eles iam para o deserto. Aqui se refere às 3 ordens principais, né? As ordens 3 ou 4. Os filhos do cão, os evangelistas, os jesuítas, os agostinianos, tem um outro, e os beneditinos. Basicamente eram 4, né? Teve mais, teve os cistercenses, teve outros. Então, já deu o nosso horário. Hoje nós vamos encerrar por aqui. Passou rápido, né? Porque é interessante, muito interessante a gente sem perceber já se foram 50 minutos. É muito interessante a história da igreja cristã, porque ela está diretamente relacionada com a história da humanidade, né? Então é bem legal. A partir da próxima semana, lembrando que nós vamos continuar a partir dessa parte, os principais teólogos do século IV, né? Daí são... Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Isso, eu vou dar uma pesquisada em alguns outros, pesquisar melhor a biografia deles para trazer, porque provavelmente o slide só vai dar uma passada, né? Então a gente vai dar uma pesquisada de alguns outros para comentar melhor, né? Que é bem interessante essa parte dos teólogos. Mas então é isso. Um livro que aprofunda bastante é o Paul Johnson, História do Cristianismo. É isso aí, então. Então é isso. Um bom final de semana para todos. Flávio, boa noite, até semana que vem.